nós vamos falar um pouco sobre ângulos e triângulos. Então, você está habituado a ver uma figura desse tipo e aí vai ser explicado para você sobre ângulos. Só que isso vai muito além, o estudo dos ângulos e a finalidade deles vai muito além dessa imagem. Olha aqui uma imagem mais realista do dia a dia. A compreensão dos ângulos possibilitou o desenvolvimento de estruturas como essa, tá? Outra coisa interessante, quando a gente vai analisar sobre os triângulos, a gente pensa que é uma coisa recente. Mas olha, essa imagem é de uma escrita gravada há 3.200 anos antes de Cristo, ou seja, há mais de 5.000 anos as pessoas já estudavam essas relações nos triângulos. Outra imagem interessante, aqui nós temos, aqui é por volta da Idade Média, nós temos um barco a velas, e essas velas têm um formato triangular. Outra aplicação, claro que tem aplicação também nas construções, né? Mas então, para você ter ideia da importância desse conteúdo. Ângulos. De cara aqui você pode observar duas regiões. Eu tenho aqui a minha origem, vamos supor que essa daqui é a reta A, essa daqui é a B. A parte interna a gente chama de região convexa e a parte externa é a região não convexa. Aqui eu coloquei o resumo de alguns ângulos, dos ângulos mais importantes, os mais conhecidos. Ângulo nulo, ou seja, 0 graus, quando as duas retas coincidem. Ângulo raso, que equivale a 180 graus, ou seja, essas retas são diretamente opostas. Ângulo de uma volta, que vale 360 graus, aqui você deu uma volta por completo, tá? Ângulo de 90 graus, e observe que ele é representado por esse desenhozinho aqui. Sempre que você encontrar esse desenho, você já sabe que é um ângulo de 90 graus. Se esse ângulo aberto nessa posição é 90, então esse ângulo aqui, como já diz, ele é menor do que 90. E aí ele recebe o nome de ângulo agudo. Se esse é 90, esse é menor do que 90, o 90 seria aqui, então esse outro aqui é um ângulo maior do que 90 graus e ele recebe o nome de ângulo obtuso. Agora vamos para a parte de ângulos consecutivos. Se você observar aqui, eu tenho três retas, A, B e C. Todas as três retas têm a mesma origem. Então, aí além disso, além de ter a mesma origem, eu posso observar também que eu tenho a formação de um ângulo aqui na parte superior e tenho a formação de outro ângulo aqui na parte inferior. Então, entendido o desenho, o que é que são ângulos consecutivos? Aqui eu tenho o ângulo 1 e aqui o ângulo 2. Por que que esses ângulos são consecutivos? Porque eles têm a mesma origem e eles têm um lado, observem que esse lado aqui é comum aos dois ângulos. Então, quando isso acontece, quando esses dois ângulos têm a mesma origem e têm pelo menos um lado em comum, eles são ditos ângulos consecutivos. Ângulos adjacentes. Aí eu vou usar o mesmo desenho para facilitar a compreensão. Se eu pegar toda essa parte do ângulo superior e do ângulo superior, eles têm algum ponto em comum, ou seja, eles têm algum ponto que pertença aos dois ao mesmo tempo? Não. Então, por exemplo, se eu pegar qualquer ponto aqui em cima ou qualquer ponto aqui embaixo, esse ponto pertence aos dois ângulos ao mesmo tempo, você vai ver que não. Então, essa é a definição de ângulos adjacentes. O que é que são ângulos adjacentes? Você tem dois ângulos que são consecutivos, como a gente viu na tela anterior, mas eles não têm nenhum ponto que pertença aos dois ao mesmo tempo. Bissetriz de um ângulo. Olha como isso parece ser complicado, mas é algo extremamente simples. Eu tenho um ângulo maior aqui, tá? Não importa o valor. O que é que eu fiz? Eu peguei essa reta vermelha e parti os dois exatamente ao meio. O que é a bissetriz? É essa retazinha aqui. É a reta que parte o ângulo exatamente ao meio. Se eu partir exatamente ao meio, essa parte de cima e essa parte de baixo
são iguais. Então, lembre-se, a bissetriz ela vai partir um ângulo formando pedaços que são iguais. Olha aqui esse exemplo. O ângulo todo vale 50 graus, aí eu vou traçar uma bissetriz desse ângulo, formei isso aqui. Se ela parte exatamente ao meio, cada ângulo formado vai ter um valor de 25 graus. Ângulo complementar, essa parte aqui, também é bastante simples. O que é um ângulo? Eu tenho um ângulo na parte de cima, que está aqui, e tenho outro ângulo na parte de baixo. Por que esses ângulos complementares, se eu somar um com o outro, tem que dar 90 graus. Então, sempre que você somar dois ângulos e o resultado for 90 graus, você já sabe que aqueles dois ângulos são complementares. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho que o ângulo 1 vale 50 graus e o ângulo 2 vale 30 graus. Se eu somar os dois, vai ficar 50 mais 30, que vai dar 80 graus. Aí eu te pergunto, esses ângulos são complementares? E a resposta é não. Por que não? Porque a soma não deu 90 graus. Agora, olha esse outro exemplo. 50 graus, olha esse outro exemplo. O ângulo 1 vale 50 graus. O ângulo 2 vale 40 graus. Se eu somar os dois, eu vou ter 50 graus mais 40 graus, que isso aqui vai dar 90 graus. Aí eu te pergunto, esses ângulos são complementares? Aí a resposta agora é sim, porque a soma dos dois deu 90 graus. Ângulo complementar, a soma tem que dar 90. Ângulo suplementar, aqui da mesma forma. Eu tenho a parte 1 e a parte 2. Vou colocar aqui acima a parte 1 e aqui a parte 2. Se eu somar o 1 com o 2, se eu somar esses dois ângulos, é para dar 180. Lembra, complementar, a soma dá 90. Suplementar, a soma dá 180 graus. Vou colocar aqui um exemplo. Eu tenho que um ângulo vale 120 e que o outro ângulo vale 50 graus. Se eu somar esses dois, eu vou ter 120 mais 50. Isso aqui vai dar 170 graus. Aí eu te pergunto, esses dois ângulos são suplementares? Não. Por quê? Porque a soma não deu 180 graus. Vou colocar um outro exemplo aqui em cima. Eu tenho que um ângulo vale 120 graus e eu tenho que o outro ângulo vale 60 graus. Aí agora, se eu somar os dois, 120 mais 60, que vai dar igual a 180. Nesse exemplo 2, agora sim, eles são suplementares. Por quê? Porque a soma deu 180 graus. Ângulos opostos pelo vértice. Quando você pegar qualquer enunciado, é interessante que você compreenda individualmente o significado de cada uma das palavras. Aqui você já sabe o que é ângulo. Oposto é aquilo que está do outro lado. E vértice é exatamente o ponto de origem. Aqui nessa imagem, aqui é o vértice, que é a origem, que é o ponto de origem. Eu tenho três ângulos aqui escritos, alfa, beta e gama. A nomenclatura não é importante, poderia ser A, B e C. Mas o que é que eu quero que você fique atento? O que é que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa imagem? Eu tenho que ter ângulos que são opostos, ou seja, que estão do outro lado, tá? Ângulos opostos pelo vértice. Então, se eu pegar, aqui eu vou chamar de 1, 2, 3 e 4. Olha o que está acontecendo nessa imagem. Quem é que é oposto pelo vértice? Quem é que está oposto? Quem é que está do outro lado? É o ângulo alfa e o ângulo beta, ou seja, esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice. Só eles dois? Não. Eu poderia pegar o ângulo de cima, que é o 2, e o de baixo, que é o 4. Eles estão opostos pelo vértice. Ângulo oposto pelo vértice é isso. Vou colocar aqui um exemplo para a gente ver em que é que isso vai nos ajudar. Ora,
Eu sei que esse ângulo aqui vale 40 graus. Aqui eu vou colocar 1, 2, 3. Olha como é simples. Quem é que está oposto? Quem é o oposto pelo vértice aqui nessa imagem? Ao 40 graus. Se o 40 graus é esse, o que está oposto pelo vértice é o 2. Para que é que isso serve? Ângulos que são opostos pelo vértice, eles são iguais, têm o mesmo valor. Ou seja, se esse lado vale 40, então significa que o ângulo 2 também vai valer 40 graus.